E vamos a mais um Conexão CrossFox. Hoje um programa diferente, já que nós vamos falar do lançamento de um livro muito importante, escrito por 3 engenheiros de alto nível. 2 deles estão aqui e nós vamos falar um pouquinho sobre o livro Arco Elétrico e Energia Incidente. Estamos com Cláudio Mardegan, já fizemos um podcast com ele, vocês conheceram bem o trabalho dele, um homem que está no meio há 45 anos. Falamos com o Felipe Rezende, que também deu um show aqui explicando um pouquinho do trabalho dele. E esses 2 unidos estão lançando um livro que promete muita coisa interessante para a gente. Cláudio, como surgiu a ideia do livro e qual é a base principal desse livro? Bom, esse livro... Bom, eu sou um escritor já, tenho outros livros, como a comunidade já sabe, livros de proteção, e eu dou meus treinamentos de curto-circuito, seletividade, arco e flecha, harmônicos, transitórios eletromagnéticos, partida de motores, enfim, aterramento e outros. E conforme a minha intenção sempre de dar os treinamentos é ir criando um material didático a ponto de chegar na melhor sequência didática com o melhor conteúdo. Então, a gente começou a dar os treinamentos de energia incidente e esses treinamentos estão na 27ª edição. Então, já chegou num ponto que dá para escrever alguma coisa, Claro. né? Mas eu comecei a escrever, só para você ter uma ideia, o livro de proteção nosso está o treinamento está na 140ª edição, ou seja, treinei mais de 2.500 engenheiros na área de proteção. Uhum. Então, esse livro de energia incidente, ele começou a ser escrito em 2017, né? E aí depois... eu já dava treinamentos de arco e flecha há muito tempo. A Ingepor foi a empresa pioneira no Brasil para realizar esse tipo de estudo, né? E a Ingepor tem na carteira mais de 7.000 estudos. Então, é um número que muitos poucos concorrentes nossos possuem, né? Daí o nosso expertise no assunto. Então, começamos a escrever o livro em 2017, e 2022, Felipe? 2023. Mas antes de 2023, a gente já tinha escrito bastante e a gente já estava fazendo parte da norma. Nós 3. Porque quando a gente criou a norma... Quem é o terceiro, só para a gente... É o Márcio Botaro, do I3E da USP. Que esteve com a gente falando, eles trabalham muito com pesquisa, né? Isso, pesquisa, Perfeito. Principalmente na parte de arco e certificação de vestimenta, né? Perfeito. Né? Então, ele é especialista nisso. Então, quando começou a norma, foi 21, né? 2021. 2021. O Elbert me convidou para fazer parte lá O Elbert era o chair da norma nessa época. Ele me convidou para fazer parte, a gente começou a participar. Aí eu falei, Elbert, para a gente conseguir bastante quórum e a aderência à sociedade técnica, é importante que tenhamos um cara de cada segmento. Então, eu falei, precisamos chamar alguém da academia, alguém de concessionária, da indústria tem a gente, da parte de serviços, fabricantes, ou seja, todos que estão envolvidos no problema da segurança devido à energia incidente. E aí, assim foi. Aí foi quando a gente sugeriu chamar o Márcio, né? O Márcio aceitou, fez parte lá da turma. Foi quando o Zaparoli também foi convidado, né? Da Chesf, né? Isso. Eletrobras. Eletrobras Chesf,
Foram sendo convidados, e depois o Elbert não pôde continuar como chair devido às atividades dele na Vale. O Felipe assumiu, aí o Felipe fazendo doutorado também estava enrolado, aí Passou para o Zaparoli. passamos para o Zaparoli. O Zaparoli levou até o fim, fez um bom trabalho aí. Então, na verdade, são mais de 3, né, que colaboraram com o livro. Não. Posso complementar um pouquinho? Claro. Pode. Quer, Cláudio? Pode. Nós estamos aqui numa conversa dela. Porque na realidade foi uma mistura de coisas muito produtivas, né? Então talvez os eventos acho que se mesclam um pouco, né? A gente começou a trabalhar na Norma, inclusive foi o Cláudio que sugeriu me convidar na época para participar do Working Group, né, da BNT. E trabalhando na Norma, o Cláudio já estava trabalhando no livro individualmente, né? Uhum. E a gente acabou ficando no mesmo subgrupo, né, Cláudio? Da Norma. A gente acabou escrevendo alguns tópicos juntos. Alguns tópicos juntos. Isso. Legal. Para a Norma. E no meio desse trabalho de elaboração da Norma, o Cláudio me fez o convite para participar com ele também do livro e estendeu o convite também para o Márcio Bottaro, e nós nos juntamos. Então, em algum momento, ali a gente estava trabalhando na Norma e trabalhando também no livro. Uma coisa é a Norma, outra coisa é o livro. Sim. São coisas distintas. E aí essa linha do tempo que o Cláudio traçou foi mais da Norma, né? Foi o Elbert, um amigo nosso da Vale também. Um abraço pro Elbert aí, se ele estiver nos assistindo. Ele começou como o chair da Norma, posteriormente passou para mim. Ele teve uma ascensão também na carreira lá na empresa. Aí eu toquei por um tempo, né? Também, como o Cláudio comentou, fica um pouco apertado lá com o doutorado, aí passou para o Zaparoli. O Zaparoli conduziu o grupo da Norma até o final, né? E então foi mais ou menos isso daí, né? A gente tem esses dois produtos, né, aí caminhando em paralelo por um período. Realidade, a gente partiu antes da Norma. Sim, né? sim. Aí culminou com a Norma, e agora vai culminar, sair os dois quase concomitantemente, né? Um complementa o outro? Totalmente, porque o que acontece? A Norma traça as diretrizes mínimas, mas normalmente no nosso livro a abordagem vai além disso, porque lá a gente tem exemplos de cálculos, né? A gente detalha cada método um pouquinho mais, porque tem espaço para isso. Não é que a gente não colocou na norma para colocar no livro. Não, é que numa norma você não coloca muito cálculo. Você mostra o guideline, vamos falar assim, né? A diretriz básica, né? Então foi isso que aconteceu, né? E foi muito bom, porque o pessoal que significa que agora os cálculos de energia incidente porque não é só metodologia a norma fala também da gestão da energia incidente. Qual que é a diferença de um cálculo de energia incidente para a gestão da energia incidente? A gestão da energia incidente vai além do cálculo, porque quando que você tem que fazer um trabalho desse? Né? De quanto em quanto tempo? Né? Então, na norma traz tudo isso, e tudo isso também tem no livro, né? Aliás, esse módulo da gestão da energia incidente foi eu que escrevi, né? Então, porque é importante, não basta só ter uma norma que faz cálculo, mas quando que você tem que atualizar isso aí, né? Então, é um sistema que se autoalimenta para que o trabalhador fique realmente protegido. Mas tem uma coisa bacana, que quando a gente foi escrever esse livro, como eu faço parte aí do I3E, o chair da norma americana, da norma mais importante do mundo sobre cálculo de energia incidente, que é a I3E 1584,
é o Dalip Morla, né? E esse cara aceitou fazer o prefácio do nosso livro. Muito Então, bom. é muito bacana. Ele foi no detalhe do conteúdo do livro antes de escrever. Ele pediu muitas informações minhas e escreveu um prefácio que eu fiquei surpreendido, né? De tanta coisa boa que ele falou. E só para marcar aqui, uma das coisas que ele falou, Cláudio, você não imagina a dimensão do trabalho que vocês fizeram e de quantas pessoas vocês vão proteger, né, com esse livro, né, que vai muito além de cálculo de energia incidente. Ele é desde o projeto até a execução, até como minimizar essa energia incidente, tem tudo isso lá no nosso livro. Felipe, um livro com esse porte, um livro com esse peso, né, com esse embasamento, ele é colocado normalmente em livrarias, ele é um livro eminentemente técnico e vocês trabalham esse lado, como é que vai funcionar esse livro? Bom, eu vou passar essa para o Cláudio, tá? Acho que ele vai Sem responder, problema. melhor que eu. O que acontece? Eu já tenho outros 2 livros. Certo. Quando você publica um livro através de uma editora técnica, o autor fica com 15% do valor quando o cara é bom. Ou seja, a vida inteira que o cara pesquisou, grande parte do lucro não fica com ele. Quase nada, né? Quase nada, né? O governo fica mais do que o próprio autor com os impostos. Claro, claro. Né? Não vou falar com o governo, porque livro não tem muito imposto, é brincadeira. Né? Mas, em geral, os impostos às vezes ficam maiores do que o lucro do cara que fez tudo. Então, eu decidi fazer diferente. Então, nós comercializamos o livro, nós tivemos o patrocínio Que de interessante. 4 empresas gigantes que pagaram a editoração foi feita por nós, a impressão vai ser feita por nós, mas pagaram o patrocínio. É quase que um livro independente. É um livro independente, né? E aí a gente comercializa e a gente fica com um pouco mais do trabalho de uma vida toda que você fez. Você vê que eu comecei a escrever o livro em 2017, mas eu trabalho com energia incidente desde praticamente 2002, né? Quando surgiu a 1584. Então, é muito tempo, né? 2002 para 2025 são 23 anos amassando barro, que eu chamo nisso, né? Nesse assunto. Então, é isso que acontece, né? Quantos livros vão sair nessa primeira edição? Bom, essa primeira edição são 2.000 cópias. 2.000. É que a gente do lado de cá, né? Vocês são de uma área absolutamente importante, fundamental, mas a gente está do lado de cá, que só usufrui do trabalho de vocês, não tem noção. Tem mercado para 2.000 livros? Tem. Só para você ter uma ideia, a primeira edição do meu livro de proteção vendeu 4.500 cópias, que para livro técnico é um best-seller. Claro. É um best-seller. A segunda edição foram 2.500 cópias. Caramba. Né? E esse aqui, nós resolvemos não fazer tantas cópias, porque às vezes tem muita atualização de norma. E então a gente talvez acaba ficando um produto perecível. Perfeito, né? perfeito. Então a gente fez só 2.000. Mas eu acho que vai desovar rápido devido a ser um assunto que as pessoas conhecem pouco, né? Por exemplo, quase ninguém sabe nada do que é o arco elétrico. Lá tem um capítulo dedicado ao arco elétrico, para todo mundo conhecer o que é o arco. Como fenômeno físico, né? Como fenômeno físico. Depois tem toda uma explicação do Márcio no laboratório, né? Então você vê que é um trabalho que vai abrir a cabeça de todo mundo. A gente define como um trabalho denso.
denso, mas importante para quem quer proteger as pessoas. Perfeito. Então, ele vai atingir técnicos de segurança, engenheiros de estudos, né? E até advogados, porque quando o cara está defendendo um cara, e se ele não tiver argumentação técnica, né? Quem lê o livro vai ter mais argumentação técnica perante o juiz do que ele. E aí o juiz, quando chamar o perito, vai dar razão para quem tiver mais Melhores argumentos, claro. Exato. Seu primeiro livro, Felipe? Sim, meu primeiro livro. Gostou da experiência? Muito, muito, né? Bom, você acaba aprendendo muito também, né? E faz um trabalho de pesquisa, estende a pesquisa ou o conhecimento que você já tem, você aprofunda mais, né? Busca referências mais sólidas para aquilo que você já conhece e já sabe, né? É uma experiência muito... É uma via de mão dupla, eu acho, né? Traz um crescimento para quem elabora também, né? E ao mesmo tempo que disponibiliza conhecimento para as pessoas, né? Complementando um pouquinho o que o Cláudio trouxe sobre o livro, o livro tem um braço, né? Significativo na área de segurança do trabalho, né? Perfeito. Se a gente pensar em vestimenta de proteção térmica, né? O que é o desempenho de uma vestimenta? Seria muito, muito legal ter o Márcio conosco aqui, né? Que é bastante sênior no assunto. Mas como é que funciona Só fazendo uma pausa, quem quiser conhecer um pouquinho mais do Márcio, procure na nossa lista de podcast, que ele explica muito sobre isso numa entrevista que ele nos deu aqui. Desculpa. Legal. Então, o que é aquele ATPV, né, que tem lá na vestimenta de proteção térmica? O que representa aquilo, né, do ponto de vista de desempenho da vestimenta? É só aquele indicador que existem outros também, né? Então, tem isso com bastante profundidade no livro, né? Então, um conteúdo que alcança, né, a turma da segurança do trabalho, né? Além de todo um outro lado da parte de estudos, de proteção, de métodos de cálculo, né? Como é que a pessoa que está nos vendo, que tem interesse no livro, como é que ele consegue adquirir o livro, Cláudio? Então, o livro, nós comercializamos o livro hoje pelo Mercado Livre, né? Legal. Então, vai ser colocado na plataforma do Mercado Livre, né? E lá ele faz o pedido, faz tudo e recebe em casa rapidamente. Perfeito. E pode adquirir também diretamente, né? Em treinamentos@engepower.com, que aí a gente remete para o cara, né? Treinamentos@engepower.com. Isso. Que faz parte lá a gente já tem, vamos dizer assim, toda uma logística preparada para o Ótimo. livro. Muito né? bom. Então a gente já é o terceiro livro, então, de vários que virão aí, né? O próximo provavelmente vai ser sobre qualidade de energia, Coisa boa. né? Então tem muita coisa, mas vamos falar um pouquinho mais do livro aí. Por que que foi importante? Eu estava com um livro escrito, eu poderia lançar um livro sozinho? Poderia, mas o que eu pensei? Eu não quero um livro só sobre a minha ótica, ou sobre só sobre estudos, né? E então, eu convidei o Márcio e o Felipe pelos expertise que eles tinham e pelo nível de comprometimento que eles tinham, né? O Felipe é um cara que a tese de mestrado dele foi sobre energia incidente. Ele tem na carteira lá uma penca de cases, né? Casos reais que aconteceram na planta, vivências, né? E o Márcio, toda essa parte de EPIs. Então, eu estou querendo mostrar isso para vocês entenderem a robustez do livro para se tornar mais abrangente. Uma andorinha só não faz verão. A gente precisa trabalhar juntos para obter melhores resultados. E tá dando certo, né? E essa é a ideia geral do livro. Muita sorte para vocês, muito sucesso. Já vamos marcar encontro quando for apresentar a segunda edição
para você nos colocar, vocês nos colocarem aqui o que vocês fizeram de novidades, né? Como você falou, as normas elas vão mudando e já fica o nosso compromisso, então, vai ser certeza, já vai ser um sucesso de primeiro, a gente já fica pré-marcado para a segunda edição também. Valeu, Cláudio Mardegan, Felipe Rezende, sucesso nesse livro e muito obrigado por todo o trabalho maravilhoso que vocês fazem pela comunidade, pelos trabalhadores, por todos nós, até aqueles que não trabalham diretamente no meio. Isso tudo acaba chegando nos nossos lares, na nossa segurança. Esse é um trabalho de vocês. Fica lá escondidinho, é muito importante quando a gente tem esse espaço para falar. Muito obrigado, Cláudio. Obrigado, Felipe. Uma palavra final. Claro. Gratidão. Obrigado. Nós é que agradecemos. Muito obrigado aí pelo convite e oportunidade de participar com vocês aqui. Conexão Obrigado. Consortes fica por aqui. Um abraço.